Olá, muito boa noite, é um prazer estar com você. Nós vamos iniciar mais um culto de oração e doutrina e é para nós um prazer, uma alegria estar com você compartilhando de mais um estudo da Palavra de Deus. Antes da gente compartilhar do nosso estudo dessa noite, a lição de número 13, Evangelização e Missões, nós vamos reservar um tempinho para orar, para falar com Deus. Lembrando, queridos, que a partir de hoje nós vamos ter um novo formato nos nossos cultos de oração e doutrina, posto que nós não teremos por um tempo a presença do Ministério de Louvor. Claro que aos domingos nós continuaremos com a nossa apresentação sem maiores implicações. Nós sabemos que durante a semana alguns irmãos estão trabalhando, outros estão aí enfrentando algumas dificuldades com relação à sua saúde, portanto, nas quartas-feiras nós vamos apenas reservar um tempo para orar e compartilhar da Palavra de Deus. Antes, eu quero começar lendo com você o Salmo, capítulo de número 25. O livro de Salmos, que é um livro poético, ali você encontra canções, poesias, ali você encontra orações, e o Salmo, capítulo 25, Salmo de Davi, no verso 1, ele diz assim: A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti, confundidos serão os que transgridem sem causa. Salmo capítulo 25, dos versos 1 a 3. Portanto, queridos, esse texto do Salmo capítulo 25, de 1 a 3, é uma oração de Davi, onde ele diz que ao Senhor ele levanta a sua alma, ou seja, é no Senhor que Davi põe a sua confiança. É isso que nós precisamos fazer em tempos de pandemia, em tempos de tanta degradação moral, de tanta desigualdade social, de tantas coisas, as enfermidades, o medo, a solidão, são tantos sentimentos, tantas coisas, e o que nos cabe fazer como crentes em Cristo Jesus é orar e buscar a orientação do Senhor. Vamos orar, feche seus olhos em casa, você que está aí nesse momento, vamos falar com Deus, apresente a Ele essa angústia, essa luta que você está enfrentando aí no seu coração. Pai querido, louvado e agradecido seja o Teu nome. Senhor, a Ti nós nos colocamos nessa noite para falar, Deus, ao Senhor aquilo que está em nossos corações. Quero Te entregar a Igreja Batista Central em Dom Pedro. Nesse momento, Deus, abençoa cada servo e cada serva. Visita, Deus, os idosos da Tua Igreja, que o Senhor fortaleça a fé de cada um, que o Senhor cuide, que o Senhor realmente restaure a saúde de cada um. Pedimos pelos jovens dessa igreja, que o Senhor guarde das tentações, dos problemas, que cada um, Pai, possa realmente se guardar para Ti, que cada um possa aprofundar a sua relação para contigo. Te entrego os homens, as mulheres, as crianças, os adolescentes da Tua casa. Deus, olha para o Teu povo. Te entregamos outros irmãos de outras igrejas que estão nos acompanhando. Que o Senhor abençoe seus lares, suas famílias, protegendo. Pedimos mais uma vez, Deus, pelo nosso Brasil. Pai, alcançamos a triste marca de mais de 50 mil vítimas dessa doença. Mas pedimos ao Senhor que console as famílias. Pedimos ao Senhor que guarde o Teu povo. Que o Senhor guarde as igrejas, os pastores, as pessoas que são fiéis a Ti, as pessoas que estão levando essa enfermidade a sério. Portanto, Deus, olha para cada um de nós, olha para o Teu povo, nos dá forças, nos ajuda a superar tudo isso, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Nessa noite nós vamos compartilhar sobre o tema Evangelização e Missões. Esse é um tema dentro de uma das doutrinas nas quais nós tratamos ali na apostila Pacto e Comunhão, onde você encontra ali no site oficial da Convenção Batista Brasileira esse documento, Pacto e Comunhão, e ali está resumido um pouquinho da história dos batistas. Ali existem os nossos princípios batistas como denominação batista, e além disso, a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, onde você terá melhores condições de aprofundar os seus conhecimentos. Falar de evangelização e missões é algo desafiador, uma vez que, como crentes em Cristo Jesus, nós fomos criados primeiro para glorificar ao Senhor,
fomos criados para honrar ao Senhor a partir das nossas vidas, com tudo aquilo que somos, com tudo aquilo que nós temos, mas temos também uma responsabilidade dada pelo cabeça da igreja, o Senhor Jesus, que é tão somente anunciar as boas novas, levar o Evangelho às pessoas perdidas. Portanto, em 3 tópicos, dentro dessa doutrina sobre evangelização e missões, o nosso propósito é levar você a ter a consciência de que eu e você, nós temos essa responsabilidade, essa missão dada por Deus para darmos um testemunho às pessoas perdidas, especialmente diante dos tempos nos quais nós estamos vivendo hoje, tempos, como já colocamos aqui, de pandemia, tempos de tantas enfermidades, de desigualdades sociais, de violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, enfim, somente diante das injustiças sociais, queridos, é que o Evangelho, ele pode entrar e mudar a história de uma pessoa, de uma família e de uma sociedade. O primeiro aspecto diz que a missão primordial do povo de Deus é a evangelização do mundo, visando a reconciliação do homem com Deus. Portanto, nós temos essa responsabilidade de sermos um canal de comunicação, um canal de bênção, no sentido de anunciar o Evangelho, de falar do amor de Cristo, de testemunhar daquilo que Deus, através do seu Filho Jesus, fez na minha vida, tem feito na sua vida, talvez no seu círculo familiar, talvez no seu ambiente acadêmico, onde você estuda, onde você trabalha. Existam pessoas que estão vivendo momentos tão difíceis, e aí é uma grande oportunidade que você, como homem, como mulher, como jovem, como crente em Cristo Jesus, falar do amor de Cristo, orar por essa pessoa, abrir a palavra de Deus e trazer consolo para essa pessoa. Queridos, quantas pessoas, às vezes diante de um casamento fracassado, às vezes diante da perda do emprego, às vezes se vendo com uma saúde debilitada, elas se tornam mais sensíveis para ouvir o Evangelho. Pelo menos muitas pessoas são assim, e eu creio que isso é uma oportunidade que nós temos para falar daquilo que Deus fez em nossas vidas. Portanto, o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20, diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Diz então o verso 20 do capítulo 28 de Mateus: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Observe que o Senhor Jesus, ele traz aqui a chamada grande comissão: ide, ide. Ou seja, eu e você temos um desafio colocado pelo Senhor Jesus. Claro que esse desafio aqui no sentido literal, em Mateus 28, 19 e 20, começa com os discípulos e por extensão serve para nós hoje, século 21. Ao longo da história da igreja cristã, sempre foi de responsabilidade nossa, cristãos, anunciar o Evangelho aos perdidos, às pessoas que verdadeiramente precisam ser alcançadas pelo Evangelho, independente da posição social, independente do nível intelectual, independente do pigmento da pele, independente de qualquer que seja o fator ou a circunstância. Todas as pessoas, elas precisam ouvir o Evangelho. Quando o Senhor Jesus, ele diz, portanto, ide, isso significa que nós devemos ir. Isso me traz à memória um pastor que certa feita, ele disse que o lugar da igreja não é dentro do templo, não é entre as 4 paredes. O lugar da igreja é no mundo. Talvez, ouvindo até aí, muitos crentes vão se espantar: como assim, pastor? O lugar da igreja é no mundo? Mas é fato, o lugar da igreja é no mundo, sendo sal, sendo luz, sendo um caminho de viabilização para que as pessoas conheçam a verdade, seja uma oportunidade para que as pessoas cheguem ao Evangelho. Queridos, as pessoas não vão vir simplesmente para a igreja porque você convida. Vamos lá na igreja qualquer dia desse. Isso não é evangelizar. Você já viu essa história de muitos crentes que às vezes dizem assim: pastor, eu estou evangelizando. Mas como é que você está evangelizando? Eu convido meu vizinho para vir na igreja de domingo à noite. Não, você está fazendo um convite, mas isso não significa que isso seja evangelizar. Evangelizar é quando você abre a palavra de Deus pacientemente,
Quando você aproveita a oportunidade que aquela pessoa dá para você, sem correria, sem desespero, sem ser no meio de uma praça, mas num ambiente tranquilo, e você começa a ministrar o coração daquela pessoa, você começa a falar das verdades espirituais, você começa a falar do seu testemunho pessoal, de quem você era antes de Jesus e o que você é hoje depois de Jesus. Portanto, nós temos essa responsabilidade do ID, é a grande comissão, como diz Mateus 28:19, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Observe que o verso 20 diz, ensinando-os a guardar. Aqui entra um papel fundamental, porque eu compreendo que o início do verso 20, ele explica também o início do verso 19, quando então o Senhor Jesus diz, fazei discípulos. Ser discípulo significa ser seguidor, ser adepto, ou seja, eu me identifico com os ideais de um determinado líder, eu me identifico com os ideais de uma determinada pessoa, eu começo a me deixar influenciar pelas palavras daquela pessoa, eu vou começar a andar com ela, eu vou começar a ser igual a ela. Isso é ser discípulo, ensinando-os a guardar todas as coisas, ou seja, ensinar, discipular, capacitar. Isso significa que a partir do momento que a pessoa compreende a mensagem do Evangelho, ela entra numa classe de discipulado e ali ela vai começar a aprender gradativamente as coisas mais elementares e ao mesmo tempo extremamente importantes para a vida cristã. É isso que nós precisamos entender. Segundo aspecto, é dever de todo discípulo de Jesus Cristo e de todas as igrejas proclamar pelo exemplo e pelas palavras a realidade do Evangelho, procurando fazer novos discípulos de Jesus Cristo em todas as nações, cabendo às igrejas batizá-los e ensiná-los a observar todas as coisas que Jesus ordenou. Agora observe, voltando ao texto de Mateus capítulo 28, agora a partir do verso 18 até o 20, a palavra de Deus diz assim, e chegando Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Observe que é dever de todo discípulo. E aí, quando nós evangelizamos aqui nas proximidades da nossa casa, quando nós evangelizamos no nosso local de trabalho, quando nós evangelizamos na faculdade, na escola, quando nós criamos um trabalho de evangelismo na igreja, onde a igreja é tirada da sua zona de conforto, de dentro das quatro paredes, e aí você, por exemplo, que é membro da igreja, você pede um culto na sua casa, você convida os vizinhos, isso é uma oportunidade que você está proporcionando para que pessoas da sua rua, elas conheçam a verdade. A isso chamamos a estratégia de evangelização. Mas quando nos preparamos para ir além das fronteiras, obedecendo a esse ide do Senhor Jesus, quando Ele diz que nós devemos ir a todas as nações, isso demonstra que o plano salvífico de Deus é universal, que o desejo de Deus é que a salvação chegue a todos os homens, que o Evangelho seja divulgado em todas as etnias, seja em uma tribo africana, seja numa tribo, por exemplo, no meio do Oceano Pacífico, seja numa tribo indígena Yanomami, no meio do coração da Amazônia, entre a fronteira Brasil, por exemplo, Colômbia, seja nos grandes centros urbanos, com as chamadas tribos urbanas, onde você tem movimento de skatistas, você tem o movimento dos punks, você tem os movimentos, por exemplo, de maracatu no centro do Recife, você tem aquelas pessoas que frequentam bares à noite, seja para as classes marginalizadas como homossexuais, prostitutas, seja para os ribeirinhos da região amazônica, todas as pessoas, queridos, mesmo aquelas pessoas que moram nos prédios mais luxuosos, a chamada classe A do Brasil, todas as pessoas, elas merecem e devem ouvir a verdade. Agora escute, às vezes algumas pessoas elas entram num conflito muito grande. Pastor, eu estou evangelizando,
Eu estou falando do amor de Cristo para determinada pessoa, mas ela está relutante, ela está resistente, ela não aceita o Evangelho. Querido, entenda uma coisa: o conceito de evangelizar significa anunciar Jesus aos perdidos, deixando os resultados com Deus. O que é evangelizar? É anunciar Jesus aos perdidos, deixando os resultados com Deus. Portanto, não está em mim e nem em você, não está em nós a autoridade, o poder de mudar a história das pessoas, de convencer as pessoas. Isso é um atributo do Espírito Santo de Deus, na medida em que as pessoas elas dão abertura. Por isso que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. O meu papel, o seu papel é simplesmente orarmos, nos prepararmos para falar do amor de Deus sem reservas. Eu pergunto, esse ano de 2020, apesar dessa situação de isolamento social, porque há que se dizer, queridos, que nós temos muitas formas de anunciar o Evangelho. Nós temos as redes sociais, nós temos a oportunidade de visitar, nós temos os cultos, nós temos a possibilidade de distribuir folhetos, existem os programas de rádio, enfim, existem muitas estratégias para anunciar, atrair as pessoas para Cristo, levar as pessoas a conhecer a verdade de Deus. Mas eu pergunto, de janeiro até agora, quantas pessoas você levou a Cristo? Quantas pessoas você anunciou de Cristo para elas, a ponto de elas tomarem uma decisão sincera? Isso é uma boa pergunta. Portanto, nós temos a missão, mesmo que seja além das fronteiras. Por isso que hoje nós temos vários seminários ao redor do mundo, de pessoas, de jovens, que abrem mão, muitas das vezes, dos seus sonhos pessoais, dos seus projetos pessoais, gente que adia o casamento, gente que adia o sonho de uma faculdade para ir para um seminário, fazer um curso de missiologia durante 2 a 4 anos. Ali aquela pessoa vai aprender sobre antropologia, aquela pessoa vai ter a oportunidade de aprender sobre áreas bíblicas, sobre técnicas de evangelismo, para viajar para outros países. Imagine ser missionário num país de origem muçulmana, países do Oriente Médio que não aceitam, não toleram o Evangelho, e muitos desses países, vários cristãos são perseguidos, são decapitados, são queimados vivos, são pessoas que, na melhor das hipóteses, elas são extraditadas, elas são expulsas do país, porque estão pregando o Evangelho. Você sabia que hoje existem diversas estratégias que estão sendo colocadas ao redor do mundo, e isso tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas? Por exemplo, a Sociedade Bíblica do Brasil, que hoje é uma editora que já está aí desde 1945, quando terminou a Segunda Grande Guerra Mundial, foi uma instituição fundada aqui no Brasil com o objetivo de traduzir e vender e distribuir as Escrituras Sagradas. A Sociedade Bíblica do Brasil, ela tem um projeto social até hoje fantástico. Você pode observar pelo Instagram, você pode observar aí através da própria página oficial da Sociedade Bíblica do Brasil. Inclusive, um dos projetos que eles têm se chama Luz da Amazônia, onde ali eles têm um barco que roda todas aquelas águas ali do Rio Solimões, do Rio Amazonas, Rio Negro, entre o Amazonas, o Pará, distribuindo Bíblias para a população ribeirinha. Pessoas totalmente isoladas do mundo, sem internet, sem televisão, sem energia elétrica, pessoas que vivem nas margens do rio, naquela vida simples, totalmente incomunicável. E a Sociedade Bíblica do Brasil, como outras instituições, faz esse trabalho fabuloso, no sentido de levar a Bíblia e distribuir a Bíblia na mão das pessoas. Querido, quando você dá uma Bíblia de presente, você não faz ideia, mas é o melhor de todos os presentes que você pode dar para um ser humano, especialmente para uma pessoa não crente, é uma Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é o único livro que pode mudar a história de um ser humano para melhor. Por fim, a responsabilidade da evangelização estende-se até os confins da terra, e por isso as igrejas devem promover a obra de missões, rogando sempre ao Senhor que envie obreiros para a sua seara. Por isso que a obra missionária, ela é fundamental na vida da igreja. E eu ouso dizer a você, nessa noite, que o que faz com que uma igreja cresça de forma saudável, primeiro, ela tem um ministério de intercessão. Ela é uma igreja que ora, ela é uma igreja que busca,
ela é uma igreja que dobra os joelhos, é uma igreja que ela cria campanhas de oração. Segundo aspecto, ela é uma igreja que ela é forte no púlpito, no domingo à noite, nos cultos de doutrina. Ela é uma igreja forte nas suas salas da escola bíblica dominical, ou seja, ela é uma igreja forte na educação teológica. Ela é uma igreja bem embasada, doutrinariamente falando. Isso faz com que também uma igreja cresça. Mas existe um terceiro elemento fundamental que leva uma igreja a crescer: evangelizar e fazer missões. Você sabia que existem igrejas que sozinhas, independente do trabalho da Junta de Missões Mundiais, que é uma instituição do meio batista, mas existem igrejas sozinhas que mantêm uma família inteira trabalhando na África, trabalhando na Europa? Pois é, igrejas que mantêm famílias, igrejas que mantêm missionários em outros países. Isso é importante, queridos. Quando a igreja investe em evangelização, em missões, ela é uma igreja que cresce. Isso é um elemento fundamental. Veja, quando o apóstolo Paulo escreve à igreja que está em Roma, Romanos capítulo 10, dos versos 13 a 15, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Verso 14: como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Verso 15: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Portanto, Romanos capítulo 10, dos versos 13 a 15, é como se sintetizasse, resumisse o desejo ardente do coração de Deus, o coração missionário. Sabe, amados, os anjos talvez até quiseram isso, anunciar, mas Deus colocou aos homens para fazer isso. E o próprio Senhor Jesus, Ele é o maior exemplo do ser humano que anunciou, que por onde passava Ele ministrava cura, Ele libertava pessoas de espíritos malignos. Era uma oportunidade de fazer com que muitas pessoas ouvissem as verdades do reino de Deus. Quantas pessoas foram talvez curadas fisicamente de uma enfermidade crônica? Quantas pessoas já foram libertas de espíritos malignos e por conta disso toda uma família se converteu? Eu não acredito, queridos, em nada fora do Evangelho que seja capaz de melhorar, de aprimorar a vida do ser humano que não seja o próprio Evangelho. Eu não acredito em nada, todo e qualquer outro movimento, todo e qualquer outro artifício, nada é tão eficaz no sentido de transformar a vida das pessoas do que o Evangelho. E isso é uma responsabilidade nossa como igreja, é uma responsabilidade nossa como crentes. Não é apenas uma questão de você colocar o dinheiro no bolso durante uma campanha de missões nacionais, durante uma campanha de missões estaduais ou durante uma campanha de missões mundiais. Fazer missões não é apenas quando você, por exemplo, como um jovem universitário, você tira, por exemplo, 15 dias dos 30 dias de férias que você tem da sua faculdade, do seu trabalho, para ir com um grupo de missionários. Isso é bom, isso é importante, porque você vê, ouve e sente no coração de perto o sofrimento e o desafio do campo missionário. Isso é muito bom. Mas fazer missões é orar, é investir financeiramente, mas é também se envolver. Não significa que você não foi chamado para ser um missionário, por exemplo, em outro país, que você precise ir para um seminário estudar, mas você pode evangelizar aonde você está, contando, compartilhando da sua história de vida. Faça isso. Nós não devemos nos calar, nós devemos ser apenas instrumentos de Deus, para que o Evangelho chegue às pessoas. Hoje, queridos, milhões de pessoas estão clamando por mudanças, especialmente diante desse grande impacto que o mundo vai estar começando a viver agora, porque após essa pandemia, nós ainda vamos sentir muitos os efeitos no âmbito político, no âmbito econômico, no âmbito social, e a igreja que somos eu e você, nós temos um papel fundamental nesse processo.
no mundo. É uma grande oportunidade, eu penso, diante de todas essas circunstâncias difíceis, para que o coração de muitas pessoas se torne mais sensíveis, a fim de que elas ouçam o Evangelho do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, porque a Tua palavra ela é viva e eficaz. Ela é penetrante no íntimo do coração e da mente humana. Ela é capaz de discernir as nossas motivações mais profundas. Coloca, Deus, um desejo em cada membro da Igreja Batista Central em Dom Pedro, em cada pessoa que está ouvindo esse estudo nessa noite e que conhece a Tua palavra, que essa pessoa, Deus, tenha consciência de que ela precisa anunciar a Tua palavra aos perdidos. Uma vez, Senhor, que todos nós, sem exceção, haveremos de prestar contas dos nossos atos no juízo final diante de Ti. E será constrangedor, Pai, quando o Senhor perguntar: cadê as pessoas que eu coloquei diante do Teu caminho para Tu falar do meu amor? Será se vamos chegar, Deus, de mãos vazias? Ó Deus, desperta a Tua igreja. Existem muitas estratégias, existem inúmeras estratégias, nas quais nós podemos, Pai, falar do Teu amor. Apenas os recursos tecnológicos, as redes sociais, são fundamentais, são importantes, mas existem muitas outras formas, Deus. Talvez no nosso próprio núcleo familiar, na rua onde moramos, existam pessoas que precisam desesperadamente de uma palavra de conforto, precisam ser direcionadas, Deus, para a Tua cruz. Isso é responsabilidade nossa, a Tua igreja. Portanto, desperta o Teu povo. É isso que nós te pedimos, humildemente, em nome do Teu Filho eterno, Jesus. Amém. Nós chegamos ao final de mais um estudo, e o nosso desejo é que essa palavra, ela ferva em seu coração, faça arder seu coração, no sentido de que você é capaz. Não deixe esse medo, essa timidez tomar conta do seu coração. A timidez, querido, o medo, tem a ver com o espírito de covardia, e a palavra de Deus diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de intrepidez, de coragem. Peça a Deus que tire de você a timidez, mas que coloque em você um espírito para anunciar, para falar em toda e qualquer ocasião da palavra de Deus aos perdidos. Mais uma vez, agradecemos a sua companhia, lembrando aos membros da igreja que nós devemos exercer a mordomia cristã. Portanto, aos irmãos, procurem a tesouraria da nossa igreja e, por favor, dê a sua contribuição, seja fiel com o Senhor e não deixe de testemunhar através do seu comportamento, através das suas palavras, dos seus ideais, daquilo que Cristo tem feito na tua vida. Muito obrigado, desejamos a todos uma boa noite, que Deus abençoe a todos.